E eu me toquei com um relato do presidente da Comunidade de Cristo, onde ele revela para os membros da sua igreja que ele chorou de ter que vender o templo de Kirtland para a Igreja de Jesus Cristo. And I agonized over the impact that selling these historic sites would have on members and friends who deeply valued the church's ownership. On occasion, I wept tears of concern for the disappointment and grief some would experience. O local onde começou o Quórum dos 12 Apóstolos. É o local onde começou o Quórum dos 70, onde o próprio Salvador Jesus Cristo apareceu. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Como você já deve estar sabendo muito bem, o templo de Kirtland, que pertencia à Igreja Comunidade de Cristo, foi vendido à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por mais de 192 milhões de dólares. E muita gente que é membro da igreja, inclusive, e também, claro, opositores da igreja, criticaram essa aquisição por conta de considerar ser esse um valor muito grande. Nossa, esse dinheiro poderia ter sido doado para a caridade, poderia ter sido dado para os pobres ou coisa nesse sentido. E eu tenho plena convicção de que se eu e você tivermos a dimensão correta do quão valioso é esse templo e tudo aquilo que foi adquirido junto com ele, os locais históricos, objetos e tudo mais, a gente vai concluir que não dá para comparar preço monetário com o valor celestial que tudo isso tem, que o templo de Kirtland tem, que tudo que foi adquirido junto com o templo de Kirtland tem. Então, esse é o propósito desse vídeo, que eu e você possamos compreender muito melhor o valor celestial que tudo isso tem. E ver, muitas vezes a gente aprende com o contrário. E eu me toquei com um relato do presidente da Comunidade de Cristo, onde ele revela para os membros da sua igreja que ele chorou de ter que vender o templo de Kirtland para a Igreja de Jesus Cristo. Então olha só, ele chorou e ele revela isso. E vai estar no vídeo aqui que eu vou reagir junto com vocês. Os membros da igreja, da Comunidade de Cristo, certo? Que é o segundo maior movimento de santos dos últimos dias, depois da morte de Joseph Smith, nós somos o maior movimento, que seguiu Brigham Young como um profeta, nós. Eles, a Comunidade de Cristo, eles têm gente muito brava, tem membros da igreja deles que está triste, certo? Então, a gente precisa compreender qual é o valor de teor celestial que tem todo esse acontecimento. E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos assistir aqui ao vídeo do presidente da Comunidade de Cristo falando a respeito disso aí. Our warmest greetings to each of you in the peace of the living Christ. Today, church leaders shared a major announcement through various communication releases. On March 5th, Community of Christ officially transferred ownership of the Kirtland Temple, the Joseph Smith Historic Site in Nauvoo, and various manuscripts and artifacts to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints for an agreed-upon amount. The details can be found at the church's website at seaofchrist.org. In sharing this news, the First Presidency and World Church Leadership Council want to convey the depth of thought and prayer that went into this decision. We experienced a broad range of emotions through this journey, and I agonized over the impact that selling these historic sites would have on members and friends who deeply valued the church's ownership. On occasion, I wept tears of concern for the disappointment and grief some would experience. At the same time,
I felt rising hope for the future that the proceeds would make possible. I think it is important to emphasize that the church remains committed to the exploration. Muito bem, olha só que interessante. Quando a gente lida com o contraditório, nós ganhamos a oportunidade de aprender bastante. Você vê, o próprio presidente da Comunidade de Cristo, ele revela que eles precisavam de dinheiro para ir adiante com os propósitos que eles têm, certo? Então você vê, era o momento que a Comunidade de Cristo precisava de dinheiro. E nós estamos em um momento que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está extremamente próspera. Tem bastante dinheiro, né, por conta de muitos empreendimentos que a igreja tem. E só essa junção de fatores é que foi possível, é que permitiu com que o Templo de Kirtland e tudo que veio junto fosse adquirido. Então muita gente reclama do fato da igreja ser próspera, dela ter investimentos e de coisas nesse sentido. Mas você enxerga que o dinheiro, quando ele tem bastante quantidade e você consegue utilizar ele de forma muito sábia, você consegue cumprir propósitos que vão abençoar a todos. E que estão abençoando nesse momento a todos nós, santos dos últimos dias, membros de Igreja de Jesus Cristo. Né? Agora a gente tem a oportunidade de ter ali o Templo de Kirtland, certo? Então, tá aí, olha só como é bênção. E como eu disse, não tem como comparar o preço que foi pago com o valor celestial que todas essas coisas têm. Olha só que curioso. O Church News, ele separou alguns dos eventos históricos e celestiais que aconteceram da igreja em Kirtland. Então eu vou ler aqui alguns com vocês que me chamaram bastante atenção e diz o seguinte: em 27 de fevereiro de 1833, o Senhor revela a palavra de sabedoria na loja de Nero K. Whitney. Então, olha só, naquela região foi revelada a palavra de sabedoria, que até hoje a gente tem como a nossa lei de saúde, o nosso código de saúde, como uma vez falou o presidente Nelson em uma entrevista. Então, olha só a importância desse local. É o local, é a região onde começou, onde foi revelada, melhor dizendo, a palavra de sabedoria. Então, como é que a igreja não vai adquirir um local desses? É de um valor histórico e celestial sem precedentes, sem dimensão, certo? Agora vamos lá, vamos em frente aqui. Outro fato que chamou bastante atenção. Em 18 de dezembro de 1833, Joseph Smith concede as primeiras bênçãos patriarcais dessa dispensação. Então, mais uma vez, naquela região, nós tivemos as primeiras bênçãos patriarcais dessa dispensação. Outro fato interessante, novembro de 1834, a Escola dos Profetas é organizada em Kirtland. 14 de fevereiro de 1835, o Quórum dos 12 Apóstolos é organizado em Kirtland. Olha só, tenta mensurar o tamanho que tem esse local. O Quórum dos 12 Apóstolos, nessa dispensação moderna, começou lá. Então como é que a igreja não vai querer adquirir esse local? Como é que ela não tem que fazer todos os esforços para poder adquirir esse local todo? E eu falo aqui com o coração na mão mesmo, que é para poder te ajudar a ter a dimensão correta. Certo? E se você já tem, é excelente. A gente precisa ajudar outros membros a ter também. Aí, em 28 de fevereiro de 1835, o primeiro Quórum dos 70 é organizado em Kirtland. Aí, a Doutrina e Convênios é aceita como obra padrão em 17 de agosto de 1835. Cara, não tem como. Não tem como. É um local extremamente histórico para nós. A gente tem que dar total valor para isso, certo? Tem muita coisa. Ó. Em 21 de janeiro de 1836, Joseph Smith tem Visão da Glória Celestial, registrada em Doutrina e Convênios 137. Tem muita coisa que aconteceu lá.
oração dedicatória, Jesus Cristo aparecendo no templo em 3 de abril de 1836. Então, as chaves, né, que foram entregues por Moisés e Elias, né, dessa dispensação. Então, é assim, como é que a gente tem condições de comparar um valor que foi pago com um preço, melhor dizendo, que foi pago, que essa é a diferença de preço para o valor que tem, com tudo que é agregado, com tudo isso que é celestial. Não tem condições. Foi a coisa mais acertada que a igreja fez ali e que podia só abençoar a nossa vida. A gente tem que ser muito grato por tudo isso. E fica muito claro que pela reação do presidente da comunidade de Cristo, pela reação dos membros da comunidade de Cristo, a gente tem que dar mais valor ainda. Porque eles estão sentindo por não ter mais como posse, certo? Esses locais históricos e de valor celestial. Então, que a gente possa dar muito valor para esse acontecimento, que a gente possa ficar muito feliz. É o local onde começou o Quórum dos 12 Apóstolos. É o local onde começou o Quórum dos 70, nessa dispensação. É onde a gente teve das mais variadas revelações, é onde o próprio Salvador Jesus Cristo apareceu. Então, quantas bênçãos a gente tem? A gente tem que contar quantas bênçãos nós temos por conta desse local. Certo? Então, não se deixe levar por papo, esse valor poderia, 192 milhões de dólares, poderia ter sido usado para caridade, poderia ter sido usado para a fome. A fome e a caridade, elas não podem ser usadas como pretexto para te impedir de fazer outras coisas. Certo? Porque muitas vezes as pessoas pegam aquilo que é bom, retorcem e usam como uma muleta a fim de impedir o progresso das coisas, certo? Então seria a mesma coisa que o pessoal falasse, não trabalhe mais. Não trabalhe, pegue tudo o que você faz de trabalho e doe para a caridade, certo? Tire do seu prato de comida e doe para a caridade. Não construa uma casa e doe para a caridade. Se você tem uma reforma para fazer na sua casa, está pingando, tem uma goteira no teto, não faça aquela reforma, pegue aquilo e doe para a caridade. É uma deturpação do sentido real, certo? Que as coisas devem ter. É uma retorção do bem. Você está travestindo o mal de bem, né? Aí com toda essa situação. Não é assim. E como se a igreja não fizesse obra de caridade o tempo todo, como se não tivesse doação adoidada, como se não tivesse irmãos que ajudam, como se não tivesse os membros da igreja confortando e aliviando por todo lugar que passa, como se já não tivesse a caridade dos missionários que vão na casa das pessoas, ou os missionários que estavam esses dias carregando pedra para a senhora, missionário que carrega móvel por aí, Brasil afora, mundo afora, quando uma pessoa precisa, né? Aquelas ajudas pequenas, mais pontuais, a igreja se organizando para ajudar, como se não tivesse aula de inglês gratuita nas capelas, vários cursos que você pode fazer, materiais que você pode receber. Então, gente, não caia nesse papo furado. Não caia nesse negócio de de usar a caridade como muleta para impedir de fazer as coisas. Isso é travestir o bem de mal e o mal de bem. Não cai nesse papo, certo? Olha para o valor celestial que tudo isso tem. E fique feliz, fique muito feliz, porque o templo de Kirtland pertence à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito surpreso, como todo mundo, né? E com certeza todos esses locais têm um valor incomparavelmente celestial. Muito bem, obrigado pela sua companhia, sou grato por ter você aqui. Toca no botão de gostei, pressiona o inscrever-se, dá um toque também no sininho das notificações e coloque em todas, certo? E compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, manda no grupo da tua ala, manda no grupo do Quórum, do Vem Segue-me que você faz parte, leva para o grupo da Sociedade de Socorro, das moças, dos rapazes, porque é muito importante que a gente tenha a dimensão
do valor celestial que tem essa aquisição do templo de Kirtland e de tudo que vem junto com ele. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter você aqui. É muito bom ter você junto comigo. Ainda preciso falar sobre quando tentaram derrubar o meu vídeo, tá? O vídeo anterior a esse aqui que eu tô postando, tentaram derrubar aqui no canal. Ainda preciso falar sobre isso. Vou falar no próximo vídeo, provavelmente. Bom, então, obrigado pela sua companhia, mais uma vez, né? Pela terceira vez já tô falando, e até mais.